Olá pessoal, Ivo Maroco de novo, dando oportunidade com vocês sobre o papo anterior. E no papo anterior ficou bem óbvio, eu acho, bem claro, que Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, né, dividem a mesma rede de paranoias conspiratórias, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que aprofundar um pouco mais sobre Olavo, eu acho, o background de Olavo, né? Porque muitos mitos sobre ele ainda resistem até hoje, né? Ainda são reproduzidos. Por exemplo, muito se fala que Olavo foi para os Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, né? Ele é residente no estado da Virgínia, e muito se fala por aí, inclusive Nando Moura, né? Um dos seus propagadores oficiais, né? Amplificadores, onde ele encontra eco, né, o seu discurso conspiratório, agressivo, discurso de ódio. Segundo ele, Olavo foi para os Estados Unidos porque ele conseguiu um visto especial, né, um visto que reconheceria suas capacidades intelectuais, etc. Um reconhecimento da maior nação do mundo, né, dos Estados Unidos, de que Olavo era um intelectual oficial, né, e de grande monta, de grande vulto. Mas não é bem assim, tá? Você só precisa fazer uma pergunta só. Se Olavo é esse grande intelectual de fato, então ele deve ter ido lecionar, né? Professar suas ideias, enfim, em alguma instituição americana de grande prestígio, correto? Só que ele não foi para lugar algum. Ele não leciona em nenhuma universidade americana, ele jamais foi chamado para lecionar, né? Mesmo porque ele não tem formação acadêmica, né? Ele jamais colocou os pés na academia, né? Eu posso não ter um grande background acadêmico, mas pelo menos eu passei vários anos frequentando universidades, né? Cheguei a quase concluir um curso de Ciências Sociais, como eu já falei. Passei um bom tempo também em pós-graduação de literatura, né? Como aluno, até fui bem, me destaquei. Mas não dei prosseguimento, né? Mas Olavo não. Olavo, ele tem ojeriza a universidade e não concluiu o segundo grau, como eu já disse aqui, tá? Então, ele jamais poderia ir para os Estados Unidos para ser um grande intelectual, frequentar grandes universidades, lecionar em grandes universidades, né, e protagonizar cursos relevantes, né? Ele não foi, tá? Ele está lá na Virgínia fazendo basicamente mais ou menos nada, né? Ele tem as suas conspirações políticas, ele é um articulador político importante aqui no Brasil, né? Da extrema-direita, da ultradireita, neoconservadora, capitaneada por Jair Bolsonaro, né? Mas também por Witzel, governador do Rio, entre tantos outros, do PSL. Né? Então, não se trata disso, tá? Não é por aí. Olavo, ele não foi como um grande intelectual de prestígio lecionar nos Estados Unidos. Isso é conversa, tá? Isso não é verdade, ok? Ele mal tem livros publicados lá. Que eu saiba, ele não tem um livro sequer, talvez, em inglês. Então, como é que um grande intelectual internacional que foi para os Estados Unidos, a convite dos Estados Unidos, que sequer tem livros convertidos para o inglês, que não leciona em universidades, que não é reconhecido por ninguém de importância acadêmica, realmente acadêmica, como é que alguém assim pode ser um grande intelectual prestigiado pelos Estados Unidos, né? Então, não é bem assim. Isto é mentira, tá, pessoal? Não é verdade, tá? Bom, mas há também vários outros aspectos a serem tratados, né? Bem, outra coisa para a qual a gente deve atentar é que Bolsonaro, obviamente, não é um democrata, né? Ele jamais foi um democrata, pró-democracia, jamais. Há vários N vídeos dele, né, desde os começo dos anos 90, final dos 80, nos seus 28 anos de deputado federal, né? Foram 7 mandatos, em que ele se notabilizou justamente por falar sandices, né, impropérios, contra a democracia, contra o Estado de Direito, o Estado laico, né?
dizendo que a primeira coisa que ele ia fazer, existe um vídeo bastante conhecido dele, acho que é de 98, por aí 99, em que ele disse com todas as letras que a primeira coisa que ele faria, se ele fosse presidente, seria basicamente fechar o Congresso, né? Inaugurar uma ditadura, basicamente, tá? O Supremo. E a gente nota o mesmo tipo de discurso, direto e indiretamente, tanto dele quanto da sua milícia, né? Nesse mesmo sentido. Décadas depois, mas nesse mesmo sentido de que a democracia não funciona, blá, 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 né? Que a única alternativa seria um governo autoritário, ditatorial, tá? Mas aí você vai dizer, ok, então por que Bolsonaro não é um ditador oficial? Porque ele não tem exatamente o respaldo militar das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras não são exatamente, elas não são pró-ditadura, não é tão simples assim, né? A gente tem diversas alas, ok? E a democracia institucional brasileira não é, apesar de ser uma jovem senhora, como dizem por aí, ela tem uma certa força institucional, então não é tão simplesinho assim não, tá? Inaugurar uma ditadura, de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, né? Que é uma espécie de sonho dos bolsominions, né? Como dizem por aí, ok? Da militância bolsonarista, ok? Então as coisas são um pouco mais complexas. Mas não é só isso. Existe um pano de fundo maior também, para não termos uma ditadura direta, mas sentirmos que estamos sob uma sombra, um espectro autoritário o tempo inteiro, apesar de não sermos uma ditadura oficial. Porque se houve uma coisa no mundo nas últimas décadas e nos últimos anos, foi uma guinada para o autoritarismo, né? Um capitalismo autoritário. E qual é o grande símbolo de um capitalismo autoritário? É a China, né? A China só tem essa produção incrível, o maior crescimento, milagre econômico da história. Em quase cerca de 4 décadas foi um salto da miséria para o luxo, basicamente. Uma classe média imensa de centenas de milhões de pessoas em algumas décadas, um milagre econômico, porque houve a reunião na China entre a abertura capitalista e a condução autoritária, né, a submissão, de certa forma, de empresas-chave, né, multinacionais chinesas ao Partido Comunista. Né? Então nós temos na China a união do Partido Comunista, com mão de ferro, e ao mesmo tempo um país brutalmente aberto para o capitalismo global, né? Altamente competitivo, etc. Mão de obra barata, né? A China se tornou uma espécie de fábrica do mundo, a gente sabe disso, né? Praticamente tudo que nós temos em mãos é made in China, né? Antigamente, na minha infância, era made in Japan e tal, mas hoje em dia, já há muito tempo, né? Made in China, né? Não é à toa. E outra coisa muito importante na China, obviamente, é a constante ameaça à propriedade intelectual, né? Porque sem a pirataria na China seria tudo muito difícil. A gente sabe como a pirataria é imensa na China, absolutamente fundamental para a reprodução desse milagre econômico chinês, né? Mas, retornando ao tópico principal, a união entre autoritarismo e capitalismo, nós temos isso hoje no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Tá? Apesar dos Estados Unidos não serem uma nação fascista, autoritária, diretamente ditatorial, mas Trump é uma espécie de figura cínica, autoritária, politicamente incorreta, né, que muito lembra a sua maneira Jair Bolsonaro no Brasil. Nós temos o nosso próprio Trump, né, o Trump dos trópicos, né? O Trump brasileiro, que é Jair Bolsonaro. Mas não só Jair Bolsonaro, não só Trump, não só a China, como também Putin, na Rússia, por exemplo, né? Um dos grandes países também, oficialmente uma democracia, mas todo mundo sabe que Putin é uma espécie de ditador extraoficial, né? É um país autoritário, opressivo, etc., né?
Digamos que existe o autoritarismo chinês, a moda americana, a moda russa, agora a moda brasileira, né? Mas o grande vetor disso tudo é o autoritarismo do milagre econômico chinês, né? E lá eles têm uma coisa chamada confucionismo, que fornece uma espécie de coesão social para esse capitalismo selvagem, e daí a explosão do conservadorismo no mundo inteiro, né? Não é simplesmente à toa, as coisas não simplesmente acontecem, elas têm uma razão de ser, um contexto situacional global, tá? No nosso caso é o cristianismo, né? O catolicismo, o protestantismo, os evangélicos, que votaram em peso em Bolsonaro, como nós sabemos, né? E que pretendem, através desse retorno aos valores tradicionais, segurar a barra desse capitalismo selvagem. Porque se teve uma coisa que o capitalismo liberal, individualista, de livre mercado fez, foi destruir os valores familiares, né? Muito mais do que qualquer esquerda possa imaginar, qualquer socialismo ou comunismo, ok? Foi o liberalismo econômico, o grande transformador que liquefez os costumes sociais, tá? A famosa frase de Marx do Manifesto Comunista, tudo que é sólido se desmancha no ar, tem o seu grande protagonista no liberalismo econômico, né? Esse liberalismo democrático que nós há décadas vivemos, né? E que basicamente venceu a guerra contra o comunismo na queda do Muro de Berlim, né? Então, não é simplesmente à toa que nós temos Bolsonaro no Brasil, com essa conversa neoconservadora de costumes, essa paranoia contra o comunismo, o socialismo, de que a esquerda é detentora de tudo, que existe um plot, né, um enredo, um plano da esquerda para destruir tudo, o Ocidente, o cristianismo, né, na dúvida é só ocupar a esquerda, né, e Bolsonaro tem feito isso assiduamente. Na dúvida, culpa-se a esquerda. Derrama petróleo no Nordeste, deve ter sido a esquerda. Queimadas, deve ter sido a esquerda, com certeza foi a esquerda, foi o Greenpeace que quer tomar nossa soberania, então tudo é um complô da esquerda, né? A semelhança, novamente aqui, com a conspiração judaica no nazismo, né? Onde os judeus seriam os protagonistas de tudo, né? Eles que puxam as cordas do mundo, né? No background, no backstage, no pano de fundo. Então a ideia é basicamente essa, certo? Nós temos uma guinada autoritária, capitalista global, e nós temos a nossa versão desse capitalismo autoritário, a brasileira, né, que seria Jair Bolsonaro, com as suas especificidades próprias brasileiras, mas essencialmente tendo a China, né, ironicamente a China comunista malvada, como o seu vetor, né? Porque a China representa justamente isso, um crescimento exponencial econômico, tendo um governo autoritário, né, e que pretende segurar a barra disso tudo, dessa expansão brutal, violenta, capitalista, com um sistema de crenças tradicionais, né? No caso do Brasil, obviamente, vai ser o cristianismo, como eu já disse, né? Nós não somos também uma ditadura direta, afinal de contas a nossa história é diferente da China, né? A China vem do maoísmo e tudo mais, é bem diferente, mas nós temos uma espécie de ditadura extraoficial aqui, né? Sabe, preocupada com os desmandos de Bolsonaro, né, que não parece regular muito bem, inclusive se tem uma coisa que ele não fez, foi o que Jordan Peterson, o famoso psicólogo canadense queridinho do neoconservadorismo, prega, né, que é organize primeiro a sua casa para tentar mudar o mundo, né? Se teve uma coisa que Bolsonaro não fez e não tem feito, é organizar a sua casa, né? Porque o PSL é uma imensa bagunça, né? Como eu já falei no vídeo anterior, ok? Bom,
Outra coisa que a gente deve mencionar é que é a ideia de que Bolsonaro é um neoconservador de fato, mas ele não é bem um conservador. Ele é um paradoxo. Ele é um conservador pós-moderno. Por quê? Porque pelo seu próprio modo cínico de ser, profundamente cínico, mentiroso, sem qualquer escrúpulos. Ele mente, usa de fake news o tempo inteiro, mas não tem nenhum tipo de constrangimento. Muito semelhante a Donald Trump, que é o outro que gosta de falar da direita, do conservadorismo e tal, mas que é um perfeito cínico pós-moderno. Né? Ele já fala sem saber, ele já fala do ponto de vista, ele já fala do ponto de vista cínico da pós-modernidade. E Bolsonaro é absolutamente um cínico pós-moderno. Ele é mediado pelo nosso tempo. Né? Ele é um retorno aos tempos antigos, já mediado pelo nosso tempo, já contaminado por aquilo que ele pretende combater. Ele é um perfeito cínico pós-moderno, tá? A semelhança de Trump nos Estados Unidos, tá? De Putin na Rússia também, etc. Ok? Então, isso é outro ponto importante. Ele não é um simples conservador, tá? Ele é um conservador pós-moderno, né? Que é mediado sem saber, inconscientemente, pelo germe que ele pretende destruir e combater. Tá? Ele é um perfeito pós-moderno. Ok? Bom, eu acho que é basicamente isso. Tá? Tentar localizar com esse vídeo, situar Bolsonaro em termos globais, né? De que maneira ele é um fenômeno global, de que maneira ele é enfim, ele concretiza tendências globais no Brasil, de forma particular, né? E entender tudo isso que está acontecendo. Tá, pessoal? É só para vocês terem uma noção mesmo. Ok? No próximo a gente dá prosseguimento a tudo isso. Beleza? Até!